Saudamos todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus. Por que Deus nos criou? Esta é a terceira pergunta desse primeiro trimestre de 2015 para a classe dos juvenis. Como bem sabemos, cada lição desse trimestre estamos estudando uma pergunta que está relacionada diretamente com a doutrina bíblica. Temos por tema geral deste trimestre o seguinte tema: respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Porém, antes, estamos convidando os irmãos que vá até o nosso site, Portal Escola Bíblica Dominical, e lá os irmãos encontrarão na aba Juvenis o esboço desta pré-aula, assim como outros esboços das outras pré-aulas que fizemos como a introdução do trimestre. Lá os irmãos irão encontrar como subsídio maior o esboço que estará muito melhor detalhado para a sua melhor preparação, professor, e para a sua preparação como aluno, de maneira que venha, de alguma forma, agregar na vossa aula no próximo domingo. Por que Deus nos criou? Esta pergunta é muito pertinente, principalmente aos dias em que vivemos. Aliás, tem um teólogo que diz que o cristão ele deve andar com o jornal na mão e a Bíblia na outra, e ele jamais pode ser surpreendido com o que acontece no mundo. E fazendo uma leitura no homem pós-moderno, no século XXI, a gente tem a imagem do homem que caracteriza a sociedade mais no visual, ou seja, a análise crítica do homem na sociedade é a questão visual, é a questão do ter sobressair ao ser. Eu ter algo, alguma coisa, o que se destaca, ele vai se sobressair numa análise crítica visual do que o mundo tenta embutir na sociedade, do que aquele que é. E nesse cenário, neste contexto, há uma briga acirrada pela busca do ter. E esse ter, ele vai ser muito mais do que o que necessitamos. Esse ter, ele vai ser muito mais do que o homem necessita para a sua sobrevivência. E sim, a busca por esse ter para ser acima dos demais, para o colocar acima das demais pessoas, num local de destaque onde ele possa entrar ou se enquadrar no que o mundo está colocando como um padrão. E aí entramos numa questão muito perigosa. Aliás, Salomão, quando ele vai definir lá em Eclesiastes, no primeiro capítulo, ele vai dizer que tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade, aflição de espírito. Vaidade, a palavra do original, quer dizer, do hebraico, quer dizer vapor. Tudo acaba, tudo passa, tudo é vaidade. Porém, aqui não estamos de nenhuma maneira descaracterizando o homem na sua busca por uma vida melhor. Nós, como jovens, nós, como adolescentes, temos que buscar estudar o quanto pudermos, literalmente brigarmos pelas melhores vagas no mercado de trabalho, crescer no conhecimento. Tudo isso é necessário e tudo isso é importante. Agora, uma busca desenfreada por riqueza, por status, isso não. Até porque, em Eclesiastes capítulo 5, verso 19, nós vemos que a riqueza lícita, ela é um dom de Deus. Lá diz assim: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. A riqueza lícita, ela é dom de Deus. Agora, quando o homem entra nessa busca desenfreada pelo poder, a fim de o colocar acima dos demais, e não medir esforços nenhum para chegar aonde quer de uma maneira ilícita, aí sim ele está fazendo por conta própria e ele sofrerá suas consequências. Mas a riqueza lícita, a riqueza vinda pelo trabalho honesto, ela é um dom de Deus e ele, na sua soberania, dá a quem quer. Para o homem que faz a sua vida uma busca desenfreada pelo sucesso, para entrar nos padrões que a sociedade implantou,
ser aceitável, a Bíblia deixa um conselho riquíssimo, lá no livro de Provérbios, capítulo 30, versos 7, 8 e 9, que diz: Duas coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém-me longe da falsidade e da mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dai-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu negaria e te deixaria, e diria: Quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Este conselho, como eu mencionei, ele é riquíssimo. A Bíblia nos diz: peça a Deus o seu alimento diário. Em outras palavras, aquilo que Deus ele quer te dar, aquilo que jamais vai destronar Deus do seu coração. Deus, ele não está se importando se você vai ser um milionário, se você vai alcançar todos os sucessos implantados pela sociedade. Deus ele está preocupado se você vai ser salvo, não se você vai ser rico, não se você vai ser milionário. De posse deste contexto, esta é uma das razões pela qual vem a pergunta desta pré-aula. Quando o homem ele não alcança esse sucesso, quando o homem não entende ser aceitável na sociedade por falta do ter, logo vem a pergunta: por que eu nasci? Por que Deus me criou? Esta pergunta, essas duas perguntas, não vêm só por esse contexto. Talvez, quando passamos por uma situação muito difícil na vida, quando na nossa vida chega o dia mau, quando nós nos decepcionamos com alguém ou com algo, com alguma instituição, com a igreja, com a empresa, com o patrão, vem a pergunta novamente: por que eu nasci? Por que Deus me criou? Aliás, o pastor Hernanes Dias Lopes, ele sempre menciona que nós não somos perfeitos, nós não nascemos em famílias perfeitas, não trabalhamos em empresas perfeitas, não congregamos em igrejas perfeitas, nós somos falhos. Nós decepcionamos as pessoas e as pessoas elas nos decepcionam. E de posse disso, sempre nos vêm essas perguntas: por que eu nasci? Por que Deus me criou? Essa pergunta ocupa o ponto central da preocupação da teologia e da filosofia. Porém, a questão racional, que é onde o homem tenta levar para responder essas perguntas, acaba descaracterizando e descarta a fé. O homem tenta responder essas perguntas pela sua razão, pela luz que está na sua mente, e não pela fé. Quando o homem vai buscar respostas a essas perguntas por meio da sua razão, por meio dele como centro, então ele se decepcionará. Três fontes principais são fontes de busca do homem para responder essas perguntas: é a ciência, é a filosofia ou a teologia. Cada um deles produz um tipo específico de antropologia, ou seja, do estudo do homem. A pergunta principal dessa pré-aula é: por que Deus nos criou? E dentro dessa pergunta há uma afirmação: Deus nos criou. Porém, há uma outra filosofia sobre a existência do homem, que é o evolucionismo, tendo como principal representante Charles Darwin, que em 1859 publicou uma das suas mais conhecidas obras, A Origem das Espécies. Esta evolução ateísta, como é assim chamado, é a tentativa naturalista para explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Então, o intento começa com a pressuposição de que não existe nenhum criador pessoal ou divino que formou o mundo, e sim, ele vem com uma evolução de bilhões de anos. Eles alegam possuir dados científicos que apoiam a sua hipótese. Porém,
Ao estudarmos um pouco melhor sobre a questão da evolução ateísta, não há nenhum dado que possa ser considerado preciso nos critérios da ciência, porque, entre outros, não há precisão nenhuma, não há uma questão exata que possa provar que o mundo ele foi de fato evoluído e não criado. Temos também a questão da evolução teísta, que são aqueles que creem que há um Deus e que esse Deus usou a questão da evolução para chegar aonde queria. Que esse Deus, ele usou o evolucionismo para chegar à criação do universo e tudo que nele há, onde nada mais é do que uma tentativa de conciliar a questão de Darwin com o evolucionismo e de Deus com a criação. Infelizmente, muitos cristãos estão entrando por essa teoria, estão aceitando como verdadeira. Mas aí cai num problema muito sério. Eu pergunto, se a questão da evolução teísta, onde Deus deu pontapé ali no início da evolução, ela se evoluiu sozinha, o que eu faço com a Bíblia? Que, como já vimos na primeira aula, é a palavra de Deus revelada ao homem. O que eu faço com a Bíblia? Ah, Olímpio, mas só está escrito lá em Gênesis, nos primeiros capítulos, que Deus criou e depois não fala mais nada. Não. Para eu aceitar a evolução teísta como verdadeira, eu preciso relativar toda a Bíblia, porque em todas as partes vai revelar o Deus Criador. Salmo, capítulo 90, verso 2. Salmo 102, verso 25. Nos livros dos profetas, Isaías 40, verso 26. Jeremias 10, 12. Amós, capítulo 4, verso 13. Nos evangelhos, Mateus, capítulo 19, verso 4. Jó, capítulo 1, verso 3. Nas epístolas, Romanos 1, 25. 1 Coríntios 11, 9, Colossenses 1, 16, no livro do Apocalipse, capítulo 4, verso 11, capítulo 10, verso 6, e Neemias, capítulo 9, verso 6, expressa um bonito testemunho da criação. Diz o seguinte: só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo que neles há, e tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então, para eu crer no evolucionismo teísta, eu vou ter que relativar não só o livro de Gênesis, mas terei que relativar toda a Bíblia, porque toda a Escritura está revelando a criação de Deus. Quando eu vou pensar no âmbito evolucionista, seja ele teísta ou seja ateísta, algumas questões precisam estar fixas na minha mente para eu poder, de certa forma, tentar compreender essa questão, que é incompreendível. Um deles é o efeito cosmológico, a causa que precede o efeito. Do nada, nada se produz. Tudo deve ter uma causa que originou. Na verdade, Albert Einstein provou que o universo não é eterno, mas teve um começo. Mas é aí que surge uma grande dor de cabeça aos ateus. Se do nada, nada se produz, o que havia antes do universo existir? Se não era nada, como hoje existe alguma coisa? Da onde surgiu tudo para poder se evoluir? Uma outra questão também que precisamos pensar é: qual a possibilidade de que a alma derivasse de um processo unicamente natural? A alma ela evoluiu? Uma outra questão: por que a evolução parou e não temos hoje espécies como macacos evoluindo
e se tornando seres humanos. Uma última questão para pensarmos: quem poderia ter dado início ao primeiro movimento que desencadeou os outros? Já que do nada, nada se cria, nada se produz. Então são questões estas que precisamos ter em mente para, de alguma maneira, tentarmos colocar em ordem uma coisa que não é possível colocarmos em ordem, e para tentarmos não tem amparo na palavra de Deus. Como jovem cristão, eu não consigo encontrar amparo nas Escrituras, na minha fé, que ela é racional, como já vimos, e que ela é teocêntrica, como também já vimos na aula de introdução ao trimestre. Eu não consigo encontrar amparo no evolucionismo, seja ele ateísta ou seja ele teísta. A minha crença como jovem cristão do século XXI, eu creio no criacionismo, num Deus que habita na eternidade, porém ele é pessoal, como diz Isaías, e habita no coração do ser humano. Esse Deus que criou o universo e todas as coisas. Bruce Milne, quando foi fazer essa definição, ele disse o seguinte: a criação é obra do Deus Trino, pela qual ele chamou todas as coisas que existem, tanto materiais como espirituais, da não existência para a existência. Deus criou o universo físico e espiritual como um projeto extraordinário e incomparável. Deus criou todas as coisas, o mundo físico e o espiritual. Isaac Newton, o pai da física moderna, ele acreditava em Deus. Ele, por várias vezes, ele externou a sua crença no Deus Todo-Poderoso para justificar a criação do universo. E uma dessas suas citações, ele disse o seguinte: do meu telescópio eu via Deus caminhar. A maravilha, a harmonia e a organização do universo só pode ter sido efetuado conforme o plano de um ser todo-poderoso e onisciente. A criação é uma verdade divinamente revelada, é um artigo de fé, está lá em Hebreus 11, 3, cujas evidências é possível notar a olho nu. Salmos 19. Deus se revela como ser infinito, eterno e autoexistente, e como uma causa primária de tudo que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. A mente do ser humano, a nossa mente, ela é muito limitada a compreendermos algumas coisas acerca do caráter de Deus. E uma delas é que ele não teve início e não terá fim. Quando o homem foi criado e o homem entrou na história e ali começou a contar a história do homem, Deus ele já existia. É o que afirma Moisés no Salmo 90, verso 2, que diz o seguinte: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, Deus, ele é Deus. Deus existe eternamente e infinitamente antes de criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação dos céus, da terra, está acima e independente dela. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. Deus, é muito importante notarmos isso, ele é independente da sua criação. Ele é independente de tudo aquilo que ele criou. Ele existe. Existia antes de fazer a criação, de criar a terra e o homem. E ele continuará existindo de eternidade a eternidade. Por que Deus criou a terra? Deus criou os céus e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. É o que vemos em Salmos 19, 1. Ao olharmos a totalidade do cosmos criado, desde a expressão do universo, a beleza, a ordem da natureza, ficamos totalmente rendidos à maravilha
criada por Deus, a organização criada por Deus. É só olharmos o sol que vemos a manifestação da glória de Deus. É o que está lá em Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra que lhes são devidas. Todos os elementos da natureza, o sol, a lua, as árvores, das florestas, a chuva, a neve, os rios, as colinas, as montanhas, os animais, as aves, rendem louvores a Deus, o Deus da criação. Salmo 98, 7 e 8, Salmo 148, do 1 ao 10, Isaías 55, 12, tudo isso mostra que a natureza, ela louva a Deus. A natureza louva o seu Criador. E aí, às vezes é importante fazermos uma reflexão. Se a própria natureza, criada por Deus, louva o seu Criador, será que nós deveríamos louvar a Deus pelos seus feitos? Se a natureza que foi feito a partir da voz de Deus louva-o por tão grande glória, poder que ele tem, e nós que fomos criados pela mão de Deus, que carregamos em nós o sopro de vida, será que devemos louvar a Deus? Um pensador cristão disse o seguinte: nunca pergunta à criação quem ela é, porque o seu propósito está presente somente na mente do Criador. Muitos questionam, através da filosofia e da ciência, o porquê da criação do universo, como criado o universo, por que criado o universo. Mas não é perguntando para a criação que obterão a resposta, porque a resposta está na mente do Criador. Não apenas o universo, mas Deus criou também o ser humano. Aliás, um pensador cristão, quando foi definir Deus criando o ser humano, ele fez a seguinte citação: quando Deus quis o peixe, ele falou às águas. Deus falou com a fonte de onde surgiram as criaturas. Quando criou os seres humanos, falou consigo mesmo. Quando Deus quis o peixe, ele pediu para o mar. Quando Deus quis o fruto, pediu para a árvore. Mas quando Deus foi criar eu e você, ele falou consigo mesmo, e com as suas próprias mãos ele nos criou. A criação do homem foi procedida de um conselho divino. Gênesis 1, 26, onde diz: façamos o homem à nossa própria imagem e semelhança. Aliás, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, dirá o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aqui, ela é Elohim, que significa no hebraico deuses, que é o plural de El, que é Deus no singular. Então, trazendo do hebraico, aqui diria o seguinte: no princípio criou deuses, os céus e a terra, e é o que vai ser ratificado aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fomos criados por um Deus trino: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Foi feito pelas próprias mãos do Criador. Então nós fomos feitos pela mão do próprio Deus. E quando nascemos, quando estávamos, aliás, no desenvolvimento da barriga da nossa mãe, lá também fomos frutos do cuidado e da proteção de Deus. É o que afirma o Salmo 139, dos versos 13 ao verso 16, que diz assim: pois pusestes os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e o teu livro todas as coisas foram escritas, as quais
continuarão e foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, dos versos 13 ao verso 16. Deus não apenas nos formou. Depois de ter formado, Ele soprou em nossas narinas o seu sopro de vida, o seu espírito. Está lá em Gênesis 2, 7. No livro de Jó 33, 4 também diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. E aqui nos responde uma grande questão. Está sendo vinculado por aí a questão de congelar o ser humano para depois de algum tempo, quando descobrir o segredo da vida, descongelar ele e que ele possa viver novamente. Talvez a Bíblia faz uma pergunta a essas questões. Quem dará o sopro da vida? Congelar essa massa aqui, que é o corpo do homem, tudo bem. E a alma e o espírito, quando vão ser soprados? Quando vão entrar no ser humano? Aliás, essa é uma grande afirmação, e vemos isso lá em Tiago, quando muitos falam, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. A nossa vida ela não é nossa. A nossa vida ela pertence a Deus. Quando uma coisa é nossa, nós sabemos um princípio básico, os detalhes daquilo que é nosso. Mas a nossa vida nós não sabemos aonde ela começa e aonde ela termina. Aonde começou a sua vida? Ah, foi aquela noite lá do meu pai e da minha mãe. Não. Quando entrou a alma e o espírito em você, na barriga da sua mãe, você lembra? Não, e também sua mãe não lembra. E nem a ciência responde aonde a vida ela começa. E qual vai ser o último dia da sua vida? Você tem essa resposta? Também não. Então a vida, ela não te pertence. Ela pertence àquele que te deu o sopro de vida. Nós fomos feitos também à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26. A palavra hebraica para imagem e semelhança refere-se a algo que é similar, representar aquilo ou aquela essência. Quando a Bíblia diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o sentido é que Deus desejava fazer a criatura semelhantemente a si próprio. Fazer uma criatura semelhante a ele mesmo. Obviamente que tal semelhança não é física, diz respeito aos aspectos morais, espirituais, mentais e relacionais herdados de Deus, dos quais poderíamos destacar capacidade intelectual, construção moral, espiritualidade, imortalidade, domínio sobre a terra, criatividade, capacidade de fazer escolhas e etc. O homem deveria ainda que de forma finita refletir e espelhar os aspectos de Deus, tais como as suas características morais e éticas. É só estudarmos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus, que nós veremos os atributos comunicáveis herdados pelo homem. Porém, após o pecado, a imagem de Deus no homem foi distorcida, mas não perdida. Sua pureza moral perdeu-se e o seu caráter pecaminoso certamente não reflete a santidade de Deus. Isso é muito importante pensarmos. Após a queda do homem, após o homem ter feito a sua própria escolha e ter se distanciado de Deus, aquilo que seria imagem e semelhança de Deus nele foi distorcido. E nos nossos dias, no século XXI, na nossa sociedade, e vamos conversar aqui entre nós jovens, nós vemos a imagem de Deus sendo distorcida no homem. É notório, a cada dia, pelas músicas que ouvimos, pelos filmes que assistimos por aí, vermos
a degradação do ser humano. Porém, em Cristo, através da regeneração, do novo nascimento, o homem passa a olhar para Deus novamente. A partir do momento que nós somos regenerados, em João capítulo 3 e 2 Coríntios 5,17, quando o homem passa a olhar para o Criador novamente, quando aceita Jesus ou se entrega como o único e suficiente Salvador, há uma transformação de dentro para fora. Esse homem que estava de costas para a cruz, agora ele vai se converter e vai vir em direção à cruz novamente, em direção a Deus novamente. O resultado disso é esse homem fazendo as pazes com Deus, com seu Criador, com ele mesmo, o homem interior e com a criação. A partir daí, ele passa a viver em novidade de vida. Ele passa a viver uma nova vida, uma vida mostrando ao mundo a cada dia que ele tem a imagem e a semelhança de Deus, porque ele procura parecer com Cristo todos os dias. Tem um hino muito bonito que diz que o mundo possa Cristo em te ver. E quando somos regenerados, vivemos em novidade de vida, o mundo passa a ver Cristo em nós. Se o pecado está a cada dia mais aprofundado na sua degradação moral, nós vivemos em novidade de vida. O Espírito Santo nos dá sabedoria, nos capacita a estarmos na faculdade, aonde tem muitos que não servem a Deus, e lá nós sermos sal e luz, sermos diferentes, mostrarmos Cristo e não nos corrompermos com o mundo, não corrompermos nossos valores morais e espirituais. O Espírito Santo, ele nos capacita na faculdade, no trabalho, na escola, no curso, em uma sociedade que está chegando à sua depravação moral, mas nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo, ele nos dá sabedoria. Mas é importante entendermos também que, embora o nosso corpo seja finito, ou seja, tenha um final, a nossa alma é imortal. A nossa alma, ela é imortal. Está lá em Filipenses, capítulo 1, do 19 ao 25. Embora faça parte do cosmos, ela é extra-cósmico. Ou seja, nossa alma, ela é eterna. Ser espiritual é a condição que o capacita para se relacionar com Deus, que é espírito. Está lá em João capítulo 4, verso 24. Deus é espírito e através do Espírito Santo que habita em nós, que revivificou o nosso espírito, que domina a alma, através do nosso espírito nós comunicamos com Deus. Um pensador disse o seguinte: nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Por que Deus nos criou? O ser humano não foi criado para suprir qualquer tipo de carência de Deus. Esse é o primeiro ponto a abordarmos a pergunta desta pré-aula. Nós não fomos criados para cumprir ou para suprir uma carência de Deus. Tem até uma teoria por aí que aborda que depois da queda de Lúcifer, o ser humano foi criado porque Deus estava lá no céu solitário. Não. Isso não tem embasamento bíblico. Até porque a maior adoração Deus já tem no céu. Então, nós o adoramos por tudo que ele é, mas a maior adoração ele tem no céu. Ele quer ouvir a minha adoração, a sua adoração, a nossa, a natureza que o adora, mas Deus não é esse ser deprimido e carente que querem vender, isso não tem embasamento bíblico.
O ser humano, o homem, foi criado para louvor da glória de Deus. A todos os que são chamados pelo seu nome e os que criei para minha glória, e os formei também, eu os fiz, diz o Senhor. Isaías 43, 7. Efésios capítulo 1, 11 e 12 também nos trará essa ideia. Assim, existimos para fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Deus criou o homem para uma amorável e pessoal comunhão. Deus, ao nos criar, foi para uma amorável, pessoal comunhão. Deus, ele não nos criou e nos largou por aí. Ele criou o homem para comunicar com o homem, para se relacionar com o homem. Deus projetou o ser humano como ser trino e uno, corpo, alma e espírito, que possui mente, emoção, vontade, para que possa comunicar-se espontaneamente com Ele como Senhor, adorá-lo, servi-lo com fé, lealdade e gratidão. O diabo tentou descaracterizar o plano divino, porém aqueles que permanecerem em Cristo, em breve estará com Deus, se relacionando de uma maneira pessoal com Deus, como era o objetivo inicial. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Eis, com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Em Cristo, se permanecermos em Cristo, teremos muito em breve o encontro com Deus, pessoalmente, assim como era o objetivo inicial. A Bíblia, ela vai começar e terminar no mesmo lugar. Deus criou eu e você para louvor da sua glória, para que pudéssemos ter um relacionamento pessoal com Ele. E um relacionamento pessoal com Deus preencherá todo e qualquer vazio do ser humano. Um relacionamento pessoal com Deus trará sentido à vida. Aliás, Dr. Dovizky vai dizer que no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. E esse relacionamento que o diabo ele tentou cortar, em Cristo ele é restabelecido. E em breve, através de Cristo, chegaremos a Deus. Salomão recebeu de Deus a sabedoria, como nenhum outro homem experimentou. Ele viveu uma vida intensa, a ponto de declarar: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não os neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Eclesiastes 2:10. Porém, ao final de sua vida, Salomão ele faz a seguinte declaração: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 2, verso 13. Na sua velhice, depois de Salomão ter usufruído com a sua sabedoria de tudo, ele não negou nada aos teus olhos. Ele chegou à seguinte conclusão: o fim de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Salomão só encontrou sentido na vida, em tudo que viveu, quando se voltou aos olhos ao Criador. Você quer encontrar o sentido da sua vida? Talvez a sua pergunta seja a mesma, que é a pergunta inicial desta pré-aula. Por que Deus nos criou? Por que eu nasci? Por que Deus me criou? Por que na minha vida acontece isso? Ou acontece aquilo? Volte-se aos olhos ao Criador. Pergunte ao Criador. Se relacione com o Criador. Porque só através do Criador você verá sentido na vida. Quer saber por que Deus te criou? Volte-se a Ele em um relacionamento pessoal. Então, assim como Salomão, você verá sentido na criação de Deus, de todo o universo, e verá sentido em você, na sua vida. Em um relacionamento pessoal com Ele,
grandes coisas você receberá como revelação. Entre outras, ele preencherá o vazio que só ele pode preencher no nosso coração. Se você quiser saber quem é, deve olhar para o Criador e não para a criação. Que Deus te abençoe. Amém.